Olá, boa noite. Estamos aí mais um dia com esta live de autoconhecimento para ajudar vocês. Eu gostaria que quem fosse entrando, vai colocando os coraçõezinhos aí, mandando o aviãozinhos para a gente chamar mais pessoas para participar desta live. Quanto mais coraçãozinho vocês forem clicando aí, mais pessoas vão vindo. Isso, mais coraçõezinhos. Ok. Boa noite, quem está entrando. Vamos aguardar um pouquinho, entrar mais pessoas para a gente começar a nossa live falando sobre autoconhecimento. Enquanto as pessoas vão entrando, eu quero falar um pouquinho da nossa missão Reinício, que está disponível hoje. Tem uma live às 19 horas para desenvolvimento humano também. E nós estamos com um site para ajudar as pessoas com uma sessão gratuita. Quem quiser marcar pode entrar lá no site, fazer o agendamento, escolher o seu coach da cidade onde você mora. Oi, Fogaça, Eliane, boa noite, sejam bem-vindos vocês. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, onde que a gente vai falar um pouquinho de autoconhecimento. Saudade de vocês. Vocês estavam ontem na live de ontem, participando do primeiro desafio? Oi, Eliane. Quem participou do primeiro desafio, comente aí como foi para vocês ficarem um dia sem julgar outra pessoa. Se foi difícil, se foi fácil. Maravilha. Então vamos dar continuidade. Vamos começar, falando um pouquinho sobre autoconhecimento. Para quem não sabe, quando você tem um autoconhecimento, você é uma pessoa mais controlada, você sabe resolver as situações de maneiras mais fáceis. Então, ao invés de você ficar nervoso com aquela situação que às vezes saiu do controle, você vai respirar fundo. Oi, Meire, seja bem-vinda, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Eliane, a live ela está disponível também lá no meu canal do YouTube, T2DH, o primeiro dia desafio. Cada dia eu estou colocando um desafio e vou colocar essas lives também lá no meu canal do YouTube, tá? E aí quem não assistiu pode ir assistindo lá, porque ela não vai ficar gravada no Instagram, ok? Então hoje nós estamos aí mais um segundo dia de desafio. Ontem o primeiro desafio foi o desafio de... Eu vou repetir aqui para quem não estava ontem, para continuar. Foi um dia de acordar e prometer para si mesmo que aquele dia ele não ia julgar ninguém, seja quem fosse na sua rotina que ele encontrasse. Aí, se alguém tivesse alguma dificuldade, eu falei, faz de 2 em 2 horas, que às vezes fica mais fácil quando você falasse um dia todo ficar sem julgar, porque para algumas pessoas é difícil, né? Então eu falei, faça de 2 em 2, ficou 2, não conseguiu julgar ninguém, fica mais 2. O segundo desafio foi ficar em silêncio, porque às vezes a gente precisa de silêncio. Aí eu coloquei também apreciar a natureza, que quando você está apreciando a natureza, o pôr do sol, você observar uma planta, uma árvore ali, você consegue ficar em mais silêncio e conectar com a natureza. Então, isso também faz parte do autoconhecimento. E o outro foi meditar, que eu dei algumas dicas que quem não sabe meditar, procurar no Google algumas meditações guiadas.
Essas foram as 13 e tem algumas perguntas também que eu coloquei lá, que são perguntas reflexivas para você saber quem eu sou, por que eu estou aqui, né? E aí hoje, dando continuidade, né, no autoconhecimento, por que o autoconhecimento é bom a gente ter esse autoconhecimento? Muita gente sabe do autoconhecimento, mas não se desenvolveu esse autoconhecimento em si. E quando as pessoas têm esse desenvolvimento, elas sabem resolver as situações com mais facilidade, elas sabem ter um objetivo mais claro na sua mente, o que ela quer, onde ela está e aonde ela quer chegar. E o autoconhecimento, isso ajuda no seu dia a dia. E hoje eu quero que vou colocar algumas perguntinhas aqui e eu quero que vocês anotem. Se vocês já estão com um papelzinho aí para anotar, se não eu vou dar um minutinho para vocês pegarem, porque cada dia vocês vão anotar o que eu vou falando, porque quando chegar no 7º dia vocês vão observar o quanto vocês mudaram. Porque seja pouco a pouco, mas há diferença sim. Porque muita gente, nem essas ferramentas que eu estou passando para você, elas não têm conhecimento. Então deixa o seu dia a dia, vai atropelando as coisas, ficando nervoso, não tem aquele autocontrole, aquela sabedoria de ficar calado, né? Então elas começam a reagir. Então, as perguntas: como que está sendo o seu pensamento? Quais são os pensamentos que estão vindo na sua mente hoje? Vocês vão anotar. Depois vocês vão responder, não tem necessidade de responder agora não. O que está vindo, né? Geralmente, o que vem com mais frequência na mente de vocês? Então vocês vão responder. O que vocês andam sentindo? Quais os sentimentos que vocês estão tendo? A segunda pergunta. E o que você está enxergando? Como você está enxergando a sua vida hoje? Oi, Paty, seja bem-vinda, linda. Paty, eu já estou fazendo algumas perguntas aqui, vou repetir para você que chegou agora. Eu fiz a pergunta: quais os pensamentos que vocês estão tendo na mente? O que vocês estão sentindo? E como você está enxergando a vida? Como está a sua vida hoje? Agora, uma outra pergunta que vocês podem fazer diariamente. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Então, vocês podem perguntar para si, vocês podem perguntar para vocês, por que isso está acontecendo? Às vezes eu falo de 3 a 5 porquês. Porque quando você pergunta por quê, a sua mente ela vai refletir se aquilo é bom ou ruim. Vamos pensar. Você está indo, de repente machucou o joelho. Tropeçou, caiu e machucou o joelho. Aí você pergunta para você, por que isso aconteceu comigo? Eu estava tão bem, eu tinha tanta coisa para fazer. Mas às vezes isso pode servir de lição para você fazer algo bom na sua vida. Vou contar um exemplo. Eu esqueci o nome dela, agora eu esqueci o nome dela, de uma escritora. Ela quebrou o joelho não, ela ficou paralítica, teve que usar a cadeira de roda. Oi, Ângela, seja bem-vinda, boa noite, Paulo. E aí, ela sentou na cadeira de roda e ela ficou incomodada com aquela cadeira de roda, estava incomodando ela. Ela falou assim, que coisa estranha, e começou a pensar, o que ela poderia, o que estava servindo de lição ela ter ficado paralítica. Ela começou a desenhar cadeira de roda para ficar melhor para ela, mais confortável. E o que aconteceu? Ela juntou mais 2 amigos, um amigo que desenhava cadeira de rodas, fazia desenhos, né, de aviões, e aí ela pegou, eles se juntaram, começaram a desenhar as cadeiras de roda e aí o que aconteceu? O sucesso dela, ela prosperou por causa do quê? Do acidente que aconteceu com ela ficou paralítica e teve que usar a cadeira de rodas. Então, às vezes, na nossa vida, nem só as coisas boas, mas algumas coisas que acontecem de ruim, é bom a gente analisar, parar e perguntar o porquê que isso aconteceu. Então, quando você pergunta, você traz essa reflexão para você também, que faz parte do autoconhecimento.
ela perguntou por que aquela cadeira estava incomodando, o que que ela podia fazer para que aquela cadeira ficasse mais confortável para ela, e aí ela teve a ideia, né? Então, quando você entra tem mais autoconhecimento sobre si, você começa a ser mais criativo, começa a ter ideias, e quando você tem o seu objetivo, você consegue ir atrás, criar ações mais rápido, o seu cérebro começa a trabalhar em função daquilo. Isso tudo, o autoconhecimento ajuda. Agora, eu vou pedir para vocês anotarem, aí para vocês fazerem a pergunta para as pessoas mais próximas de vocês. Eu quero que você pegue pessoas próximas, não precisa ser pessoas distantes, não. 3 pessoas da confiança de vocês, para que ela fale quais são as suas qualidades. E vocês também vão anotar quais são as qualidades que vocês têm. E depois você vai fazer o mesmo, anotar quais são os defeitos de vocês. Não gosto nem da palavra defeito, né? Algo a aperfeiçoar que vocês precisam. E aí vocês anotam 3, a quantidade que vocês acham que tem, e pede a pessoa mais próxima de vocês para também falar. E depois vocês comparam. Após a comparação, vocês vão ver as qualidades, beleza, ótimo. O que eu posso melhorar mais nessas qualidades? Se puder, maravilha. Agora, os pontos a ser aperfeiçoado. Para melhorar, às vezes, não é rápido para melhorar um ponto a ser aperfeiçoado. Então, eu quero que vocês comecem, vamos supor, se foram 3 ou 2, começa. Essa semana eu vou trabalhar, vamos supor que alguém fala com você, ó, olha, você é uma pessoa impaciente. É só um exemplo, tá? Aí você tá lá que é impaciente. O que eu posso melhorar com essa minha impaciência? Eu vou trabalhar essa minha impaciência essa semana. Então, você pega um desses defeitos e começa a trabalhar ele. Aí vamos supor que o outro você é muito nervosa, ou você é muito estressada. E aí vocês vão trabalhando esses pontos a serem aperfeiçoados diariamente não. Coloca uma semana, escolhe uma semana, eu vou tentar melhorar nisso. E vocês vão ver que cada dia que vocês fizerem esse exercício, porque ele é mentalmente, vocês vão ter que controlar. Não, hoje eu não vou ficar tão nervosa. Colocaram que eu sou nervosa, então eu quero ficar mais calma. Vocês vão observar que vocês vão se educando, trabalhando a mente de vocês para que fique cada vez melhor. E aí vocês vão se autoconhecendo. Então, esses desafios que eu estou deixando para amanhã, para vocês fazerem amanhã, são essas perguntas que vocês anotarem aí e colocar os 3, pode ser 3 qualidades ou 3 defeitos, ou a quantidade que vocês acham. Porque às vezes a gente começa, quando a pessoa pergunta para vocês, me fale quais são as suas qualidades. Tem gente que tem uma facilidade para falar, tem gente que até para assim para começar a pensar. E você começa a analisar quais são as suas qualidades. Defeito, então, às vezes você fala mais defeito do que qualidade. E será que é verdade que você tem mais defeito do que qualidades? Às vezes você não está se cobrando demais. Coloque no papel tudo isso. Não esqueça de perguntar às pessoas mais próximas. E amanhã eu vou passar mais desafio. Para quem estava ontem participando, como foi para você fazer hoje em ficar silêncio? Se quiser colocar aí, pode colocar. Se foi difícil meditar, não julgar o próximo. Como que foi para você? Foi um exercício assim fácil? Eu sei que não é fácil para a pessoa ficar, às vezes, para quem tem o costume de julgar o outro, né? Ficar sem julgar. Então, é coisas que vocês têm que fazer. Porque isso faz parte do desenvolvimento de vocês, melhora, né, a autoqualidade de vocês. Você conseguiu? Parabéns! E foi fácil, Paty? Ficar sem julgar? Como foi para você? Porque aí, quando a gente vai desenvolvendo aos poucos esse autoconhecimento em nós, vocês vão observar que tudo, mas tudo na vida de vocês vão começar a fluir naturalmente, porque você já começa a se conhecer,
Você não vai estressar por uma fala de um colega ou de uma pessoa próxima. Você vai ter mais sabedoria. Você vai falar assim, não, isso não vale a pena, vai ficar calado. Então, você vai ser outra pessoa. E as pessoas que estão próximas de você vai observar esse desenvolvimento seu e vai te admirar e vai querer também ser igual. Porque quando a gente muda, a gente consegue mudar quem está próximo da gente. Porque a mudança não adianta eu querer que meu colega, meu marido ou meu funcionário mude se eu não mudar primeiro. Então isso é autoconhecimento. Pati, não é fácil, mas temos que tentar melhorar a cada dia. Isso aí, Pati, é um exercício. Por isso que igual eu coloquei por 7 dias, porque cada dia a gente vai melhorando um pouco. Fogaça é interessante que todo o processo de caminho é legal. Fogaça, isso mesmo. O desenvolvimento ele não é de um dia para o outro, né? A gente vai fazendo aos poucos. Quando eu entrei nesse desenvolvimento humano, eu mergulhei de cabeça. E assim, as pessoas mais próximas de mim começaram a observar essa mudança em mim e hoje, graças a Deus, muitas pessoas muito próximas de mim, assim, falam que quer seguir o meu exemplo, porque eu mudei. Eu mudei completamente. Eu falo que eu renasci em vida, porque quando você se descobre, se desenvolve, você sabe, você tem um autoconhecimento, você se torna uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais humana, né? E as coisas, igual eu expliquei, começam a prosperar muito mais para vocês. Então, o nosso tempo já está acabando. Vai ficar aí, como é rápido, não é, nessa live, vai ficar o exercício para amanhã, para vocês começarem a desenvolver no dia a dia. E eu aguardo vocês amanhã novamente às 18h45 com mais dicas, né, para vocês se desenvolverem cada dia. Gente, gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo. Continue participando até o último dia. Eu vou dar um brinde no último dia quem estiver comigo diariamente. Torna uma luz alternativa. Isso, Fogaça. É isso mesmo. Tornamos uma luz, uma alternativa e uma possibilidade de melhora. Parabéns, isso mesmo. Obrigada, Pati, obrigada a todos vocês. Tenham uma ótima noite. Aguardo vocês amanhã. Quem não participou da live de ontem, quiser ir lá no YouTube, T2DH, eu vi que o Paulo já colocou aí o canal. Entra lá e assiste a live de ontem para vocês darem continuidade no processo de desenvolvimento de vocês, tá? Gratidão, um beijo e fique com Deus. Até amanhã.